Você já parou para pensar que a história que aprendemos na escola pode ser apenas uma versão cuidadosamente editada do passado? Nem tudo o que foi construído pelas antigas civilizações aparece nos livros oficiais, e não é por acaso. Ao longo dos séculos, estruturas colossais surgiram, desafiaram a lógica da engenharia conhecida e depois foram esquecidas, abandonadas ou simplesmente ignoradas. Algumas foram rotuladas como lendas, outras como coincidências naturais, e muitas acabaram soterradas pelo tempo, pela areia ou pelo silêncio. Mas quando arqueólogos, historiadores e cientistas começaram a olhar com mais atenção, perceberam que havia algo errado. Essas construções não se encaixam perfeitamente na narrativa tradicional da evolução humana. Elas sugerem conhecimento avançado, organização social complexa, em alguns casos, tecnologias que oficialmente não deveriam existir naquela época. Neste vídeo, você vai conhecer 15 construções antigas que a história oficial preferiu esconder. Não necessariamente por maldade, mas porque aceitá-la significa admitir que ainda sabemos muito pouco sobre o nosso próprio passado. E quanto mais você avança nessa lista, mais difícil fica acreditar que tudo foi feito apenas com ferramentas rudimentares e força bruta. Vamos começar com um lugar que parece ter sido desenhado para desafiar qualquer explicação simples. No alto de uma colina na atual Turquia, Göbekli Tepe é considerado por muitos arqueólogos uma das descobertas mais perturbadoras da história moderna. Datado de aproximadamente 12.000 anos atrás, ele é oficialmente mais antigo do que a agricultura, a cerâmica e as cidades permanentes. Isso, por si só, já quebra completamente a linha do tempo tradicional. As enormes colunas de pedra em formato de T, algumas pesando mais de 20 toneladas, estão dispostas em círculos perfeitos e decoradas com relevos detalhados de animais, símbolos abstratos e figuras que ainda não foram totalmente interpretadas. Segundo a história, lisas e ângulos quase matematicamente exatos. O granito utilizado veio de Aswan, a centenas de quilômetros de distância. A história oficial afirma que esses sarcófagos serviam para abrigar touros sagrados, considerados encarnações de deuses. Mas isso levanta uma pergunta óbvia. Por que investir tanto esforço, precisão e recursos em caixas subterrâneas que praticamente ninguém veria? E como essas caixas gigantes foram transportadas, posicionadas e colocadas em espaços tão confinados? Até hoje, não existe um consenso claro, e muitos detalhes técnicos são simplesmente ignorados nas explicações populares. Na Ilha de Páscoa, os famosos moais são frequentemente apresentados como simples estátuas gigantes feitas por uma cultura isolada. Mas a realidade é muito mais complexa. Existem quase 1.000 dessas estátuas espalhadas pela ilha, algumas com mais de 10 metros de altura e pesando dezenas de toneladas. Durante muito tempo, acreditou-se que elas eram apenas cabeças, até escavações revelarem corpos completos enterrados no solo. O transporte dessas figuras sempre foi um mistério. Como uma população relativamente pequena, sem metais avançados ou animais de carga, conseguiu mover e erguer estruturas tão grandes? Teorias falam em troncos de madeira, cordas e técnicas de balanço, mas nenhuma explicação foi totalmente comprovada em escala real. Além disso, o alinhamento de algumas estátuas sugere conhecimento astronômico, algo que raramente é mencionado quando se conta a versão simplificada da história da ilha. Se atravessarmos o oceano e formos até o Sudeste Asiático, encontramos Angkor, no Camboja, um dos maiores complexos urbanos pré-industriais já construídos. Por muito tempo, acreditou-se que Angkor havia colapsado devido a guerras e invasões. Hoje, pesquisas mais recentes indicam que um sofisticado sistema hidráulico sustentava a cidade, controlando enchentes e períodos de seca. Esse sistema, extremamente avançado para sua época, entrou em colapso após mudanças climáticas prolongadas. O resultado foi o abandono gradual de uma cidade que, em seu auge, abrigava centenas de milhares de pessoas. O curioso é que essa complexidade tecnológica raramente é destacada fora de estudos especializados. Para o público geral, Angkor costuma ser apresentada apenas como um belo conjunto de templos, quando na verdade representa um feito monumental de engenharia urbana. Outro caso frequentemente simplificado é o de Göbekli Tepe,
na Turquia. Considerado o templo mais antigo já descoberto, ele antecede a agricultura organizada, segundo a cronologia oficial. Isso, por si só, já deveria causar um impacto enorme na forma como entendemos o surgimento das sociedades complexas. Afinal, como grupos de caçadores-coletores teriam sido capazes de erguer estruturas monumentais com pilares de pedra esculpidos, alguns com mais de 5 metros de altura e pesando várias toneladas? A resposta padrão sugere cooperação social e esforço coletivo, mas isso não explica por que essas pessoas investiriam tanta energia em construções cerimoniais antes mesmo de desenvolver a agricultura. Mais estranho ainda é o fato de que o local foi deliberadamente enterrado, como se alguém quisesse escondê-lo. A história oficial reconhece a importância de Göbekli Tepe, mas ainda luta para encaixá-lo em uma narrativa coerente. Na América Central, Teotihuacan continua sendo um enigma. Sabemos que não foram os astecas que construíram a cidade, mas quando eles a encontraram, já estava abandonada e envolta em mistério. As pirâmides do Sol e da Lua dominam a paisagem, alinhadas com precisão astronômica e integradas a um planejamento urbano rigoroso. No entanto, não sabemos quem foram seus construtores originais, como se organizavam politicamente ou por que a cidade entrou em colapso. Evidências de incêndios e destruição interna sugerem conflitos ou crises sociais. Ainda assim, a explicação oficial permanece vaga, preferindo destacar o impacto cultural posterior em vez de aprofundar as lacunas históricas. Esse padrão de silêncio, simplificação ou explicações incompletas não se limita a um continente ou cultura. Ele se repete de forma consistente. Construções extraordinárias surgem, prosperam por séculos ou milênios, e então, desaparecem, deixando para trás mais perguntas do que respostas. A história oficial tende a preencher essas lacunas com hipóteses prudentes, muitas vezes apresentadas como conclusões definitivas. Isso cria uma sensação enganosa de compreensão total, quando, na realidade, estamos apenas arranhando a superfície. O contraste entre o que vemos fisicamente e o que nos é contado oficialmente gera um desconforto intelectual. Se aceitarmos que civilizações antigas eram mais avançadas do que acreditamos, precisamos reconsiderar muitas suposições básicas sobre progresso, conhecimento e até mesmo sobre o potencial humano. Talvez o desenvolvimento da humanidade não tenha sido uma linha reta ascendente, mas sim um ciclo de avanços e perdas, onde grandes conhecimentos surgiram, desapareceram e foram redescobertos várias vezes. Essa ideia é desconfortável porque desafia o sentimento moderno de superioridade tecnológica. Gostamos de acreditar que somos o ápice do desenvolvimento humano, olhando para o passado como uma sucessão de tentativas imperfeitas. No entanto, essas construções antigas sugerem que nossos antepassados possuíam formas diferentes, mas não necessariamente inferiores, de conhecimento. Eles talvez compreendessem materiais, astronomia, geometria e organização social de maneiras que ainda não entendemos completamente. Ao mesmo tempo, é importante manter o equilíbrio. Questionar a história oficial não significa rejeitar a ciência ou abraçar explicações fantasiosas sem evidências. Significa, antes de tudo, reconhecer que o conhecimento humano está em constante construção. O que hoje consideramos fato pode amanhã ser revisado à luz de novas descobertas. As estruturas antigas que desafiam explicações simples não pedem crença cega, mas curiosidade honesta no fundo. Talvez o maior motivo pelo qual essas construções intrigam tanto os cientistas não seja apenas como foram feitas, mas o que elas representam. Elas são lembretes silenciosos de que a história humana é muito mais rica, complexa e misteriosa do que qualquer livro didático consegue resumir. Cada bloco de pedra perfeitamente encaixado, cada cidade abandonada e cada templo esquecido funciona como uma pergunta aberta lançada ao futuro. E talvez seja exatamente isso que a história oficial, consciente ou inconscientemente, prefira evitar. Perguntas abertas não oferecem conforto. Elas exigem investigação, humildade e a disposição de admitir que não sabemos tudo. Ao explorar essas construções antigas que foram escondidas, minimizadas ou mal explicadas, somos convidados a fazer algo simples, mas poderoso: olhar para o passado com menos certezas e mais curiosidade.